Passava da meia-noite no hospital geral e a enfermeira Busy estava quase cochilando na recepção, lutando para manter os olhos abertos, quando ouviu as portas automáticas se abrirem. Ela olhou para cima e se assustou ao ver uma jovem entrando cambaleando no saguão, segurando a barriga e apertando o rosto com medo. Os olhos da enfermeira Busy se arregalaram. Ela se levantou e correu em sua direção. Por favor, suspirou a jovem enquanto se apoiava pesadamente na parede. Ajude-me. A enfermeira Busy correu para frente, guiando-a gentilmente até uma cadeira. Senhorita, você está bem? O que aconteceu? A senhora tentou recuperar o fôlego. Por favor, chame o médico, ela conseguiu dizer. Como sua voz tremia, é melhor ver do que explicar. Busy trocou um olhar preocupado com outra enfermeira que acabará de chegar depois de ouvir a comoção. Sem perder um momento, ela pegou o telefone e ligou para a doutora Eunice, a médica de plantão naquela noite. A doutora Eunice estava em seu consultório, folheando alguns arquivos de pacientes, quando recebeu a ligação. Ela sempre foi calma sob pressão, conhecida por suas mãos firmes e mente clara, mesmo em emergências. Mas havia algo na voz da enfermeira Busy que indicava urgência e isso fez o coração da doutora Eunice disparar. Uma paciente acabou de chegar. Ela parecia muito angustiada. Ela está insistindo para que você venha imediatamente, disse a enfermeira Busy. A doutora Eunice se levantou, pegou seu estetoscópio e o colocou em volta do pescoço. Já estou indo para aí. Momentos depois, a doutora Eunice entrou no saguão e viu a jovem, que agora estava sentada com as mãos na cabeça, parecendo exausta e com medo. A doutora Eunice se aproximou dela. Olá, eu sou a doutora Eunice. A senhora pode me dizer o que aconteceu? A senhora olhou para cima, desamparada. Por favor, não posso lhe explicar. A senhora só precisa ver primeiro, ela sussurrou. Por favor, se apresse. A doutora Eunice podia ver o terror em seus olhos. Ela assentiu rapidamente, ajudando a jovem a se levantar. Tudo bem, vamos levá-la para a sala de exames. Na sala de exame, a doutora Eunice gentilmente orientou a mulher a se deitar na mesa de exame. Ela percebeu que a senhora estava tremendo enquanto seus dedos agarravam a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Respire fundo, disse a doutora Eunice suavemente. Pode me dizer seu nome? Meu nome é Angela, disse a senhora. A doutora Eunice acenou com a cabeça, tentando aliviar sua ansiedade. Angela, vou fazer um exame rápido para entender o que está lhe causando tanta dor. Pode me dizer onde está doendo? O rosto de Angela mudou para baixo e ela hesitou antes de finalmente gesticular para o abdômen inferior. É lá embaixo, murmurou ela com vergonha e medo. Por favor, dê uma olhada. A expressão da doutora Eunice permaneceu calma e gentil enquanto ela se preparava para começar o exame. Mas quando Angela abriu as pernas, a doutora Eunice deu um passo para trás, horrorizada. Ela não esperava o que viu e, portanto, não estava preparada para isso. Oh, meu Deus, murmurou ela, incapaz de acreditar no que estava vendo. Havia minúsculas larvas brancas se contorcendo e se escrevendo na área mais sensível de Angela, uma visão tão grotesca e antinatural que a doutora Eunice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O rosto de Angela se contraiu quando ela começou a soluçar, agarrando a mão da médica. Por favor, doutora, me ajude. Não sei o que está acontecendo. Eu não quero morrer. A doutora Eunice respirou fundo, forçando-se a recuperar a compostura. Ela já havia visto inúmeros casos de infecções e doenças, mas esse era diferente de tudo que ela já havia encontrado. Angela, vou fazer tudo o que puder para ajudar, mas preciso que você seja mais forte, certo? Angela assentiu com a cabeça em meio às lágrimas e a doutora Eunice começou a trabalhar. Ela aplicou cuidadosamente uma injeção para ajudar a aliviar a dor de Angela e depois começou a limpar a área afetada. Enquanto trabalhava, perguntas enchiam sua mente. Perguntas que não tinham respostas imediatas. Depois que a doutora Eunice fez o possível para estabilizar Angela, ela se sentou em frente a ela, tentando entender o que acabará de testemunhar. Angela, essa é uma condição muito incomum.
Ela começou com cuidado. Eu lhe dei algo para ajudar a controlar a dor e limpei a área, mas preciso saber mais sobre seu histórico médico. Quando foi que você notou algo incomum pela primeira vez? Angela enxugou as lágrimas, tentando se recompor. Começou há cerca de 5 dias. Percebi um cheiro estranho e me senti desconfortável. Tentei me limpar, mas não adiantou. As larvas continuaram aumentando mesmo depois da limpeza. A situação só piorou. A doutora Eunice ouviu, balançando a cabeça enquanto sua mente se enchia de possibilidades. Você mudou alguma coisa recentemente? Algum medicamento novo, alimentos ou produtos de higiene pessoal diferentes? Angela respondeu, não, na verdade não. Você mencionou que é estudante. Você fica em um albergue? Provavelmente você pegou isso em banheiros compartilhados. Mas Angela balançou a cabeça, dizendo que ficava sozinha em um quarto pequeno e que era muito cuidadosa com sua higiene. A doutora Eunice então perguntou em voz baixa, você é sexualmente ativa? Angela fez uma pausa antes de assentir com a cabeça. A doutora Eunice então perguntou, preciso saber quando foi a última vez que você se encontrou com um homem. Talvez isso possa ajudar. Angela ficou envergonhada, mas depois respondeu, bem, eu estava com alguém, meu namorado, Williams. Estávamos juntos há cerca de 1 semana. A doutora Eunice anotou a informação, sentindo que a condição de Angela poderia estar ligada ao seu encontro com Williams, porque havia algo estranho, algo que não se encaixava em nenhuma categoria médica que a doutora Eunice tivesse encontrado. Há 1 semana, e você notou isso há 5 dias. Isso foi depois que você se encontrou com ele. Angela, quero ajudá-la, mas preciso do máximo de informações que você puder me dar. Alguma outra coisa mudou em sua vida recentemente? Talvez em seu relacionamento? Alguma coisa que possa ter provocado isso? O rosto de Angela ficou perturbado e ela respirou fundo. Esse deve ser o Williams. Ele mudou. Ele sempre foi gentil, sempre o apoiou. Mas recentemente começou a passar tempo com pessoas diferentes. Bem, fez amigos, homens que pareciam ter tudo. Ele começou a agir de forma estranha e agora não consigo nem reconhecê-lo. A doutora Eunice franziu a testa, pensando nas palavras de Angela. Você notou algo incomum em Williams? Alguma coisa que possa sugerir algo fora do comum? Angela desviou o olhar com tristeza. Nada em comum, exceto pelo fato de que ele sempre falava que queria mais da vida e que queria deixar a pobreza para trás. Mas eu nunca o vi fazer nada fora do comum. Ele estava apenas tentando fazer parte da família. Nada mais. Os instintos da doutora Eunice lhe diziam que a história não era só isso. Ela conhecia bem algumas crenças sobrenaturais e histórias de pessoas que faziam sacrifícios obscuros para obter riqueza e poder. A ideia parecia exagerada, mas depois do que ela viu, não podia descartá-la completamente. Depois de estabilizar Angela na manhã seguinte, a doutora Eunice decidiu consultar um especialista para obter uma segunda opinião. Ela procurou o Dr. Nandi, o ginecologista sênior do hospital, conhecido por sua experiência em lidar com casos raros e complexos. Enquanto estava sentada no consultório do Dr. Nandi, a doutora Eunice contou o ocorrido, descrevendo detalhadamente a condição de Angela. Nunca vi nada igual, concluiu ela. É quase como se algo místico estivesse acontecendo ali. As sobrancelhas do Dr. Nandi se franziram enquanto ele ouvia. Ele já havia visto casos incomuns ao longo do tempo, mas esse era novo para ele. Isso parece perturbador, admitiu ele, e, para ser sincero, me faz lembrar de algo que só ouvi falar casualmente. Há histórias de pessoas que sofrem aflições estranhas devido à manipulação espiritual. A doutora Eunice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está dizendo que isso pode ser sobrenatural? O Dr. Nandi assentiu lentamente com a cabeça. É uma possibilidade. Há casos em que as pessoas são visadas por forças das trevas, muitas vezes por meio daqueles que lhes são mais próximos. Angela mencionou seu namorado. Talvez valha a pena descobrir se ele está envolvido em algo além do comum. A doutora Eunice ficou perplexa. Ela sempre abordou seu trabalho com uma mente científica, mas agora, diante de uma situação que desafiava qualquer explicação, ela estava disposta a considerar qualquer possibilidade.
A doutora. Eunice voltou ao quarto de Ângela e sentou-se ao lado dela, cheia de simpatia e gentileza. Ângela, preciso que você seja totalmente honesta comigo. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la, mas preciso entender tudo sobre seu relacionamento com Williams. Isso é importante. Ângela olhou para baixo e uma nova lágrima escorregou por sua bochecha enquanto ela se preparava para compartilhar uma parte de sua vida que nunca imaginou que seria revelada. Conheci a Williams no ano passado. Nós dois estávamos lutando. Ele veio de um ambiente como o meu, pobre, mas com sonhos de algo mais. Tínhamos muito em comum e, por muito tempo, senti que ele era a única pessoa que realmente entendia o que eu estava passando. A doutora. Eunice acenou com a cabeça, incentivando-a a continuar, e então as coisas mudaram. Ângela continuou. Há cerca de 3 meses, Williams começou a passar tempo com alguns amigos novos. No começo, fiquei feliz por ele. Eles eram ricos, bem-sucedidos, pessoas com poder, ou pelo menos era assim que pareciam, mas algo neles não parecia certo. O que você quer dizer com isso? Perguntou a doutora. Eunice, que ficou curiosa. A voz de Ângela ficou mais suave. Houve uma noite em que me lembro de que ele voltou tarde para casa, agindo de forma estranha. Seus olhos pareciam diferentes, frios, quase como se ele fosse outra pessoa. Ele falou sobre o desejo de escapar da pobreza, dizendo que estava cansado de esperar sem parar. Disse que faria o que fosse preciso para ficar rico. Ele lhe disse o que seria esse, faça o que for preciso? Perguntou a doutora. Eunice gentilmente. Ângela balançou a cabeça. Não, ele foi vago, mas eu podia ver em seus olhos. Ele estava falando sério. Não quis ouvir quando lhe pedi para ter cuidado e lembrar que nem tudo que reluz é ouro. A doutora. Eunice acenou com a cabeça, desconfiada. Ângela, sei que isso pode parecer incomum, mas acho que é possível que Williams tenha se envolvido em algo perigoso, algo que tenha afetado você também. Quero ajudá-la a encontrar respostas, e há uma maneira de fazermos isso. Ângela olhou para cima com curiosidade. O que você quer dizer com isso? A doutora. Eunice respirou fundo. Acho que devemos tentar entrar em contato com Williams. Quero que você ligue para ele, enquanto falamos, quero que você finja que está tudo bem. Mantenha-o calmo, faça com que ele se sinta confortável e veja se conseguimos fazer com que ele revele algo que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo com você. O rosto de Ângela ficou pálido. Você quer que eu o confronte? Não diretamente, esclareceu a doutora. Eunice, apenas converse com ele casualmente. Diga a ele que não está se sentindo bem e veja como ele reage. Nós estaremos ouvindo e, se ele deixar escapar alguma coisa, pode ser uma pista vital, mas se você perceber que ele está fingindo, então tente provocá-lo. Faça com que ele fique com raiva e diga coisas por causa da raiva, o que funcionar. Ângela respirou fundo e assentiu com a cabeça. Tudo bem, vou tentar. Farei o que for preciso. A doutora. Eunice lhe deu um pequeno gravador, dizendo-lhe para mantê-lo perto de si. Descaram o número de Williams, e Ângela segurou o telefone junto ao ouvido, forçando-se a manter a calma enquanto a linha tocava. Depois de vários toques, a voz de Williams veio através da linha, casual e sem incômodo. Ângela, o que está acontecendo? Eu não esperava uma ligação sua. Ângela apertou a mão em volta do telefone, nervosa. Oi, Williams. Não tenho me sentido bem ultimamente. Só queria falar com você. Você não está se sentindo bem? Ele perguntou com um tom frio. O que você quer dizer com isso? Ângela piscou os olhos, tentando manter a voz casual. É difícil explicar. Tenho experimentado algumas coisas estranhas. Achei que talvez você pudesse saber algo a respeito. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Ângela ficou cada vez mais nervosa, antes que William soltasse uma gargalhada vazia. Ângela, não seja ridícula. Se está se sentindo mal, então deve apenas descansar. Mas Ângela continuou, mantendo cuidadosamente o tom de voz. Mas Williams, isso começou depois que estivemos juntos na semana passada. Eu não entendo e achei que talvez você soubesse. Ângela, ele a interrompeu bruscamente com uma voz fria. Você está fazendo perguntas demais. Ângela sentiu seu coração afundar.
Ela podia ouvir a indiferença na voz dele, a falta de empatia pelo sofrimento dela. Era óbvio que algo nele havia mudado. Williams, se há algo que você não está me contando, por favor, eu preciso saber, ela implorou. Finalmente, ele soltou um suspiro frustrado. Tudo bem, você quer a verdade. Eu estava cansado de viver como um Zé Ninguém, Angela. Eu queria mais. Precisava de uma saída, e você estava no lugar certo e na hora certa. A respiração de Angela ficou presa em sua garganta. Seus piores temores foram confirmados. O que você fez comigo, Williams? Uma risada ecoou pelo telefone, muito fria e sem coração. Nada pessoal, Angela. Digamos apenas que você foi útil. Alguns de nós querem mais da vida, então você foi meu sacrifício. As mãos de Angela tremiam enquanto ela segurava o telefone. Ela achava que o conhecia. Confiara-lhe sua vida, e agora ele a transformará em um peão em seu jogo perverso pela riqueza. A doutora Eunice, que estava ouvindo a conversa, fez um aceno de cabeça tranquilizador para Angela, indicando que havia gravado tudo. Angela finalmente encerrou a ligação, ainda em choque com a traição. A doutora Eunice agora estava convencida de que a aflição de Angela estava além do domínio da medicina física. Decidiu então levar Angela a alguém que pudesse ajudá-la a entender, com sorte, reverter as forças das trevas que a haviam enredado. Ela levou Angela à sua igreja para conhecer um pastor, o pastor Elijah. Enquanto Angela contava sua aprovação, o pastor Elijah ouvia atentamente, acenando com a cabeça enquanto ela falava. Angela, você é vítima de um ritual. O que está vivenciando é o resultado de uma troca espiritual sombria, algo que Williams iniciou sem o seu conhecimento. Você tem apenas 5 dias de vida porque o sacrifício foi bem sucedido. Mas tenha coragem, há uma maneira de acabar com isso. Os olhos de Angela se encheram de lágrimas. Por favor, pastor, farei qualquer coisa. Eu só quero me livrar disso, dessa maldição. O pastor Elijah assentiu com a cabeça. Há esperança, Angela. O poder de Deus pode vencer qualquer escuridão. Quero que você comece a orar os salmos de agora em diante, especialmente à meia-noite, quando o poder da oração é mais forte. Comece com os Salmos 35, 91 e 109. São orações de proteção e libertação. Ele então orou por ela antes de voltarem ao hospital. Naquela noite, Angela sentou-se no chão do quarto do hospital com uma Bíblia no colo. Ela abriu o Salmo 35 e começou a orar com as seguintes palavras: Contenda, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Lute contra aqueles que lutam contra mim. As palavras ecoaram pela sala silenciosa, enchendo o ar com uma energia estranha e pacífica. Ela continuou com o Salmo 91, sentindo um calor envolvê-la ao pronunciar as palavras de proteção e fé. Quando o relógio bateu meia-noite, ela terminou com o Salmo 109. Ela orou fervorosamente enquanto sua alma buscava libertação. Milagrosamente, dias depois, a condição de Angela começou a melhorar. As larvas desapareceram e a dor diminuiu. A doutora Eunice e o pastor Elijah ficaram surpresos com a mudança, sabendo que algo sobrenatural havia acontecido. Quando ficou mais forte, Angela, acompanhada da doutora Eunice, foi à polícia com a gravação da confissão de William. Elas registraram um relatório e as autoridades imediatamente iniciaram uma investigação. Quando chegaram ao apartamento de William, encontraram uma cena assustadora. William havia perdido a cabeça. Ele estava sentado do lado de fora, parecendo desorientado, com roupas esfarrapadas, falando incoerentemente. Era como se a escuridão que ele havia desencadeado tivesse se voltado contra ele, consumindo por dentro. Os policiais rapidamente o contiveram e o levaram embora. Dias depois, Angela recebeu alta do hospital e, pouco antes de sair, foi ao consultório da doutora Eunice. Não sei como lhe agradecer, doutora. A senhora salvou minha vida de mais de uma maneira. A doutora Eunice sorriu. Angela, eu não fiz isso sozinha. Você foi forte o suficiente para enfrentar o que aconteceu e corajosa o suficiente para confiar em nossa ajuda. Você tomou as medidas necessárias para se libertar. Angela suspirou, sentindo um misto de alívio e gratidão. Nunca pensei que sobreviveria, especialmente depois de perceber o que William havia feito comigo.
Eu confiava nele, acreditava nele, e ele me traiu da pior maneira possível. A doutora. Eunice sorriu gentilmente para ela. A traição pode ser profunda, mas não define quem você é. Você é mais do que o que passou. Você é mais do que aquilo pelo que passou. Você tem um futuro, Ângela, cheio de esperança, cura e possibilidades. Ângela acenou com a cabeça. Eu me sinto diferente, mais leve, como se uma nuvem escura tivesse se dissipado. Ângela e a doutora Eunice foram à delegacia de polícia para acompanhar o caso. Ficaram sabendo que William havia sido formalmente acusado e que as provas fornecidas por Ângela foram cruciais para levá-lo à justiça. A gravação de sua confissão e os testemunhos da doutora Eunice e do pastor Elijah haviam pintado um quadro claro de suas intenções, não deixando margem para dúvidas. Os policiais informaram a Ângela que William seria julgado e que suas ações não ficariam impunes, mas primeiro ele seria internado no hospital psiquiátrico da polícia até recuperar a razão. Ângela retomou seus estudos, sentindo-se mais forte e mais concentrada do que nunca. Ela voltou à sua vida, determinada a aproveitar ao máximo a segunda chance que lhe foi dada. Ela também prometeu construir intencionalmente um relacionamento com Deus e jamais se envolver em qualquer relacionamento sexual com qualquer homem até que se casasse. Ela continuou a manter contato com a doutora Eunice, que agora era como uma irmã mais velha para ela. Obrigado por assistir a essa história. Se gostou da história, por favor, compartilhe sua opinião sobre ela na seção de comentários e dê um joinha para a história. Compartilhe com sua família e amigos e inscreva-se neste canal. Obrigado e continue sendo abençoado.